Vamos! Estamos de volta depois do nosso hiato, das nossas férias. Tá de volta o C2 Podcast, segunda temporada. Dessa vez a gente vai tentar ser um pouco mais direitinho, tentar mandar o troço mais a sério. E principalmente, na verdade, seguir falando bobagem do jeito que a gente gosta. Hoje, começando o ano de 2022, eu, João Antônio Ferreira, Marco Gavião, Igor Krolov e Bruno Bratti, o Zezé. O Zezé, como a gente já falou algumas vezes, o Zezé faz o jogo duplo, né? O Zezé vai ser o nosso produtor e também vai chegar aqui para dar nossa resenha também. Bochinha tá na escuta, mas hoje não pode aparecer. E o Mateuzinho é o jornalista do grupo, né? O Mateuzinho, então tem O seus único afazeres, formado. o único formado, o único com um pouco mais de responsabilidade. Hoje fica de fora, mas em breve já vai estar de novo com a gente. Hoje, então, no nosso programa, a gente vai ter, começando com o Super Bowl, que aconteceu no último domingo, entre Cincinnati Bengals e o Los Angeles Rams. Vai ter também tudo sobre o All-Star Weekend da NBA, a merda que tá o Campeonato Gaúcho e a dupla Grenal, e trazer uma novidade aqui, ano novo, tem que trazer uma coisinha nova também, um bate-boca que não vai chegar a lugar nenhum, que vai ser uma tier list dos melhores jogadores que a gente viu na dupla Grenal nesse século 21. Então, para começar o programa, uma boa noite para todo mundo que está nos ouvindo e uma boa noite para os nossos parceiros de mesa. Boa noite, Igor. Boa noite, Brunão. E boa noite, Gavião. Boa noite, João. É sempre bom estar aqui no jogo duplo. A minha câmera não vai estar aparecendo no YouTube, mas no Spotify, como é só áudio, todo mundo vai escutar. Então, é sempre bom estar aqui. Acho que falar bobagem, a começar o ano agora oficialmente com o C2 Podcast. E como tu falou, que a gente seja mais regular. Fala galera, tudo Igão, certo? boa noite, Igão. Fala tu. Tudo tranquilo. Vamos lá, depois de alguns problemas técnicos e mais tentativas, estamos no ar, estamos voltando e é bom estar de volta aí e exalando clubismo e pouco entendimento futebolístico. Gavião, fala tu. Fala, gurizada, boa tarde aos presentes aqui, boa tarde a quem tá assistindo. Ouvindo. Ouvindo. Vindo, assistindo. Tem de tudo, tem de tudo. Sim, se você tá no YouTube, você tá nos assistindo porque tem nossas caras. Quem Tem tiver um vídeo. sentindo a nossa presença nos vossos corações também é muito importante. Sim, pode estar sentindo, assistindo, ouvindo. Não é um sentimento único relacionado ao C2 Podcast. Bom, vamos começar. Eu queria começar hoje dando um parabéns para o meu amigo Celestino Lucas Neto, que está de aniversário hoje, esse rostão que vomitou na minha gaveta, vomitou todo o meu apartamento uma vez. Parabéns para ele, espero que ele escute essa merda. E vamos começar com o Super Bowl. Pô, o Super Bowl que me deixou chateado, deixou a Anitta chateada, deixou o torcedor do bem chateado, porque acredito que todo do bem e ainda fazendo um trocadilho do Bengals, né? Cara, o pessoal de bem tava torcendo pro Bengals, era uma história bonita, um time fudido, um time que ficou anos ali abaixo da linha do medíocre. Aí draftou o Joe Burrow, que era uma sensação do college football. Aí o cara na primeira temporada, sei lá, no meio da temporada ele não chegou a quebrar a perna, não lembro qual foi a lesão, mas teve uma lesão séria, acho que ele rompeu o ligamento do joelho, se eu não me engano. Aí acabou a temporada, o time foi lá, conseguiu uma pique alta de draft desse último, pegou o companheiro dele, Jamar Chase, o wide receiver, e aí, assim, ó, um absurdo que esses dois jogaram na temporada, conseguiram chegar no Super Bowl, mas aí chega no Super Bowl é um outro nível, é uma outra coisa, não que tenha um sentido, mas a pressão é muito maior e são times alto nível, não adianta. Do outro lado, Los Angeles Rams, que deu um all-in, pique não tem mais, pique foi pro caralho, trocou o que dava para trocar, conseguiu pegar... Madden. Hã? Brincou de Madden. Brincou de Madden, fez as trocas que podia, conseguiu trocar o Jared Goff, que era um QB muito mediano, mas que se viu que ele não ia conseguir levar essa equipe aonde o Matthew Stafford conseguiu levar agora.
Mas o principal, eu acho, desse jogo, que eu até tuitei depois, foi: quando tu tem o melhor jogador da liga, isso é um a mais. Isso é uma coisa que faz uma diferença. E o melhor jogador da liga é o Aaron Donald. Óbvio, tem muita discussão quanto a isso, porque tem jogadores tão importantes quanto ele, tem muito QB bom, mas acho que fora QB, fora quarterback, que é a principal estrela do time, o Aaron Donald é o jogador que é decisivo, ele é muito bom, ele é 8 vezes Pro Bowler, 3 vezes melhor jogador de defesa do ano, foi o rookie defensivo do ano quando ele entrou. E é um absurdo que o Aaron Donald joga. Muita gente realmente acha que ele é peso por peso, como tem no MMA, tem no UFC. Ele é o melhor jogador da liga pelo que ele emplaca no futebol americano. E coube a ele fazer a última jogada da partida, que não foi o... A gente até tinha pensado que tinha sido um sec, mas na verdade não foi um sec, foi uma pressão. Joe Burrow arremessou a bola para não tomar o sec, e aí acabou o jogo com o Rams campeão. E não dá pra dizer que não foi merecido. O Burrow que tava lesionado, né? Sentiu. Tem esse ponto também, né, Brunão? O Joe Burrow vinha fazendo uma boa partida, o Brunão vinha falando ali pra mim, eu tava conversando com ele na hora do jogo, que, pô, o Rams começou melhor e tudo mais, e eu falava, tio, o Bengals é time de segundo tempo. Só que no segundo quarto, o Bengals já reagiu. No início do terceiro quarto, na volta do intervalo, o Bengals já veio assim, ó, engatou a quinta marcha e foi pra cima, virou o jogo, ampliou. Só que aí, pelo que o pessoal falou lá, tipo, o calor da Califórnia, a defesa que acaba tendo que estar pressionando toda hora, a defesa cansa bem mais do que o ataque. Chegou num ponto que a defesa do Bengals não conseguia pressionar tanto o Matthew Stafford. E, por outro lado, a defesa do Los Angeles Rams, que é um absurdo de boa, muito boa, conseguiu pressionar muito mais o Joe Burrow, conseguiu, óbvio que não era a intenção, né? Nunca é a intenção tu lesionar um outro jogador, mas numa dessas pressões, numa dessas chegadas mais fortes, o Joe Burrow ficou preso no pocket, acabou lesionando o joelho e aí não tinha mobilidade nenhuma mais, ficou muito difícil o jogo e acabou que deu... Tanto é que depois da lesão ele tomou muito sério. Não, depois da lesão ele não ficava, tipo, ele não se mexia, né? Teve mais corrida, né? não tinha muito o que fazer. A lesão foi no início do último quarto, se eu não estou enganado. E aí, na minha cabeça, pelo menos, o pensamento era: bom, se a defesa não deixar o Rams pontuar, eles vão ganhar, né? Porque obviamente o Bengals estava na frente do placar. Mas se o Bengals conseguisse pontuar com um touchdown, passar na frente do placar, que estava 4 pontos de diferença naquele momento, aí ia ficar muito difícil, como ficou. Teve mais uma posse, conseguiu queimar relógio, fez tudo que tinha para fazer muito bem o Sean McVay e a equipe do Rams, como um todo, o ataque do Rams. Mas aí chegou, quando a bola voltou para o Bengals, tinha 1 minuto, quase 2 minutos ainda para tentar uma última campanha e não deu certo. Era muito difícil. Mas foi um bom jogo, né, para os guris que acompanharam. O que vocês acharam do jogo? Eu achei super equilibrado, né? Como eu falei contigo no começo do jogo, eu achei que o Rams ia massacrar e a Anitta ia nos mentir, mas aí o Bengals equilibrou o jogo, daí depois da lesão ali do Burrow, aí se perdeu. A gente tá falando de lesão de um lado, mas teve lesão do outro, o Odell Beckham Jr. Sim, também. E teve um ponto que, num dado momento ali, eles mostraram que antes da lesão, o Matthew Stafford tava, sei lá, 7 de 9 de passes, e aí depois da lesão, e sei lá, um touchdown, e 2 touchdowns e nenhuma interceptação, se não me engano. E aí depois da lesão, o Matthew Stafford, num dado momento, chegou a ficar, eu acho que era 2 de 9 nos passes, ou 2 de 8, e para uma interceptação e nenhum touchdown. Então, tipo, caiu muito o aproveitamento do Matthew Stafford depois que o Odell Beckham Jr. se lesionou. Mas o Cooper Kupp hoje é o melhor recebedor da liga. No último drive, ele recebeu 4 passes, a bola é sempre nele, e ainda assim a defesa do Bengals não conseguia segurar. Tem um QB bom e tem um recebedor S+, porque é a nota hoje em dia do Cooper Kupp, é um diferencial muito grande. Então, todo mundo dizia, o Rams tinha um elenco melhor do que o Bengals. Mas o Bengals tinha o povo, só que dessa vez o povo não foi suficiente. Porque tu tem que dar muito mérito pra direção do Rams, que basicamente
fez o que era possível para fazer para montar o elenco para ganhar o Super Bowl. Com A gente certeza. tem o melhor defensor da liga, não era um Donald. Vamos trazer o Von Miller para deixar ainda melhor Sim. a defesa. A gente tem um dos melhores recebedores da liga com o Cup. Vamos trazer o Odell Beckham Jr., Uhum. que é outro Assim, muito bom também, muito bom. tem um QB mediano. Vamos trazer um QB bom. E isso foi o principal. Tipo, eles deram acho que foi 2 picks de primeira rodada, se eu não me engano, e mais alguma coisa nessas trocas aí, que sempre envolve bastante coisa. São 7 rodadas de draft, então tu vai negociando. Mas se sabia já que o Jared Goff não ia conseguir levar o Rams ao título, né? Ele conseguiu levar ao Super Bowl, se eu não me engano. Aquele Super Bowl contra o Patriots, que foi o pior Super Bowl dos últimos anos, que teve pouquíssimo ponto, foi, sei lá, 13 a, sei lá quanto, 13-6, foi um jogo horrível. Eu me lembro daquele dia, eu vi aí o Sim, a gente jogo. olhou aqui em casa, foi muito ruim, mas com o Goff ia ser muito difícil. Mas aí eles trocam pro Matthew Stafford, que tava, coitado, sofrendo lá naquele Detroit Lions, que, meu Deus do céu, pobre do Lions, não dá, não tem condições. Mas fizeram o que tinha que ser feito, arriscaram, deram um all-in, arriscaram pique, trocaram o jogador que não tinha tanta qualidade por um melhor e mais pique. Eles fizeram o que podia ser feito. E valeu a pena, né? Valeu a pena, porque o importante. Claro, pro futuro, aí é futuro outra conversa. Aí no futuro vai ficar anos agora de hiato sem chegar no Super Bowl. Dane-se. O importante é tu ser. Importante Pior seria se tu fizesse tudo isso e não conseguisse ganhar. Por exemplo, a gente tem um exemplo agora, a gente vai passar daqui a pouquinho para a NBA, a gente tem o exemplo do Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets doou a alma pro diabo, aí agora já começou a dar problema, o Kyrie Irving não se vacina, já na temporada passada ficou ali a um dedão do Kevin Durant de chegar na final, e não, o tempo vai passando, o Kevin Durant tá machucado, daí fez a troca do Harden pelo Ben Simmons, a gente não sabe como é que o Ben Simmons vai dar certo ou não, mas foi meio que um all-in também, depois de alguns anos na mediocridade do Brooklyn Nets, que até agora não deu resultado. Que mediocridade, o Brooklyn Nets se destruiu. Fez a troca mais estúpida da história dos esportes americanos. Então, tem que, como o Gavião falou, tem que parabenizar a diretoria dos Rams, porque foi um jogo muito bom, foi o 23-20 no final, foi basicamente a penúltima posse virada, teve uma última posse ali, a equipe do Bengals, mas não deu certo. E, bom, tem que ver o que vai ficar para a próxima temporada aí para os Rams, quem fica, quem sai. O Bengals se eu não me engano, é o 7º time que mais vai ter salary cap, então eles vão poder contratar gente boa, eles vão poder reforçar muito esse time. Só que mais que o futuro do Bengals, o futuro da liga é muito empolgante. Sim, era aí que eu ia chegar. O problema do Bengals é que ele é da AFC. Aquele Chiefs e Bills foi inacreditável, aquele jogo, cara. É um esporte que aqui no Brasil está crescendo bastante e pelo futuro que vem se desenhando deve crescer ainda mais, porque a disputa parece que está ficando cada vez num nível muito bom e vai crescendo, e esperamos que cada vez mais outras pessoas acompanhem. Né? Porque não fica mais aquela coisa de isso bem isso bem no momento de aposentadoria do Giselo. Que é o maior da história, indiscutivelmente, né? Cara, isso não é uma sorte que toda a liga tem, cara. Quando o Jordan se aposentou, a NBA demorou muito tempo pra... Demorou para ter alguém num calibre do Jordan. E a NFL vai tendo uma galera que vai aparecendo com muita qualidade, que tende a brilhantar aí os gramados de futebol americano por bons anos ainda no futuro. Mas passando agora então para NBA agora com All-Star Weekend, hoje aqui a gente está gravando quinta-feira, amanhã sexta já começa com alguns espetáculos, porque é muito legal esse All-Star Weekend, cara. Eu gosto demais, eu acho que tirando ali playoffs, porque claro, aí é o jogo jogado de lambar e pescado, eu acho que o All-Star Weekend é o momento mais legal, porque além é festivo, mas é um festivo com qualidade, é um festivo com desafios legais. A gente vê, por exemplo, os jogadores dando o seu melhor na questão de show. A gente viu lá o Stephen Curry arremessando de trás do meio da quadra, Damian Lillard nos últimos anos. Aí tivemos alguns desafios de enterradas muito bons, aí os últimos já foram um pouco mais
um pouco mais abaixo, porque também, né, é meio difícil de tu conseguir inventar muita enterrada diferente, mas é legal, é muito bom de ver, assim, é um lado que do Este esporte, que assim, americano. roubaram era um Gordon. Exatamente, roubaram o Aaron Gordon na cara dura. Mas é um lado que Isso não a gente fala principalmente do Super Bowl, que o americano sabe fazer, o norte-americano sabe fazer festa, e até mesmo fazendo uma festa esportiva, assim, que é um jogo festivo e tudo mais, eles sabem fazer também, porque chama muita atenção, né, esse All-Star Game. E na sexta-feira a gente tem o Clorox Rising Stars, que são jogadores que estão no primeiro ano na liga e estão também no segundo ano da liga. Eles juntaram. Tem alguns jogadores, acho que são, se não me engano, são 4 jogadores da A-League. Não sei se tu tem a informação Sim. corretinha. São É 4. do time da J-League da própria NBA. E nós Isso. temos aqui os times, né? E Já temos tá os até times na aqui. tela aqui, para quem tá assistindo no YouTube. O primeiro time com Cade Cunningham, Dyson Daniels, Evan Mobley, Isaac Okoro, Alperen Sengun, Jashan Tate e Franz Wagner. É um time formado por jogadores que entraram agora na liga e também o Dyson Junto Daniels J-League. e um do D-League. Aí o segundo time é o Precious... Pô, esse nome aqui pra me foder. Precious Achiuwa, sei lá como é que fala. Achiuwa. Desmond Bane, Sadiq Bey, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, eu gosto muito do Haliburton. Jaden Hardy e Isaiah Stewart. Isaiah Stewart, que foi aquele jogador que quase saiu na mão com o LeBron James. Tu tem que ter pica pra sair na mão. Pra sair na mão. Não, e o pior é que ele ia pra cima, ele derrubou uns 3, 4 e o LeBron tava paradinho atrás. Se eu não me engano, ele tava parado atrás do Dwight Howard. Também o LeBron ainda conseguiu pegar gente forte pra. Paulo e Disney arregando na treta. Arregou. Foi pra briga com o LeBron, tem que. Não é qualquer coisa. Tá malhado. E aí, esse aí é o time que é formado por jogadores que estão no segundo ano, o sophomore, como eles chamam lá nos Estados Unidos, e também o jogador da D-League. Aí o outro time é Lamelo Ball. Eu gosto muito dos Balls. Começa por aí. Inclusive do Lavaro. O Lavaro é um baita do piroca da cabeça, mas é entretenimento. É menos piroca da cabeça que o Neymar pai. Entretenimento não falta, mas que é maluco da cabeça completamente maluco. Lamelo Ball, Scottie Barnes. Cara, eu não sei falar o nome do Ayo Dosunmu. Muito bom jogador, vai se destacando bastante pelo Chicago Bulls. Duarte, que na verdade não vai ser mais o Chris Duarte. Eu tinha visto aqui quem é que vai ser, eu me esqueci quem é que vai ser que entrou no lugar dele. Pô, eu recém tinha visto. Mas tá, agora eu confirmo para vocês. Mas o Chris Duarte está machucado, entrou um outro jogador no lugar dele. Scoot Henderson, que é o jogador da D-League. J.D. McDaniels e Davion Mitchell. Davion Mitchell tá fazendo uma boa parada também. Outro jogador que vem se destacando, apesar de não ser um time... ali, apesar que é o Kings. Apesar que é o Kings, né? E o último time, Cole Anthony, Marjon, Bichamp, que é o da D-League. Becamp, não? Josh... Becamp. Acho que é. Josh Giddey, Jalen Green, Herbert Jones, Tyrese Maxey e Jalen Suggs. Olha, eu diria que esse último time é o mais fraquinho. Eu acho que é o mais forte. O Tyrese Maxey vem jogando muita bola. Eu acho que é. Eu gosto do segundo time. Tá, e o segundo time é roubado, né? O segundo time são segundanistas. Eu acho o segundo time mais... Só o Anthony Edwards aí já desequilibra demais o Anthony Edwards, que deveria... poderia estar jogando nesse All-Star Game, poderia ter sido selecionado. O problema é que ele joga no Minnesota Timberwolves. Esse é o problema. Mas o que vocês acham do time? Diferente do que era nos outros anos era os jogadores que tinham entrado na liga mundiais contra os norte-americanos, e agora eles mudaram, formaram 4 times, e aí, se eu não me engano, é mata-mata isso. Aí joga na final ali depois. Eu acho que fica mais atrativo, sinceramente. Acho que fica algo mais nivelado, e também acho que eleva assim um pouco. Foi merecidamente o Jonathan Kuminga entrou no lugar do Chris Duarte e o Kuminga tá ganhando espaço num time relevante. No jogo ali, esse último jogo do último sábado, que foi o clássico, entre aspas, Lakers e Warriors, no final do primeiro quarto, o Kuminga tava... mostraram as estatísticas do Kuminga e do LeBron, que era o matchup do jogo, e o Kuminga estava bem melhor que o LeBron. Obviamente que é o LeBron, né?
final do jogo, não só jogou, teve umas estatísticas melhores, como tentou carregar a arca do Lakers, no final não conseguiu, perdeu por pouco. Perder de pouco, mas jogou o que consegue jogar o LeBron, mas foi uma boa partida, mais uma boa partida do Kuminga, que vai ganhando espaço no time. Aliás, esse primeiro time seria bem apelão se o Cade Cunningham não tivesse a cara de que vai ser um flop. É verdade. Pô, eu não sei ainda, cara. Eu tô completamente mobilizado, né? Bom, o LeBron James me fez conhecer e gostar do basquete, então eu tenho um carinho muito grande pelo Cleveland. Acho que o Cleveland tem um futuro muito promissor e o Evan Mobley tá jogando um absurdo. É muito bom. É o líder na corrida pro MVP, não, pro Rookie do ano. Pro Rookie do ano. É um time bom, é um time bom, é um time legalzinho. Eu acho que ele ganha o Rookie of the Year, falando nisso. Acho que é dele, João. Tá concorrendo bastante com o Scottie Barnes e o Josh Giddey. O Franz Wagner vinha muito bem também, né? O Franz Wagner teve liderando por um tempo. Não falo dele porque o irmão dele tirou o sonho olímpico do Brasil. Mas e o time do Lamelo ali, então, para vocês é o mais fraco? Não digo que é o mais fraco. Porque tem o Lamelo, o Scottie Barnes é bom, vai ter o Kuminga, o do Sumo tá jogando bem. Eles conseguiram montar times bons, assim. Obviamente, né? que o segundo time ali, o time do Isaiah Thomas, como técnico, é um absurdo, até porque os jogadores estão já. Edwards e Haliburton desequilibram demais. Haliburton é muito bom. Sim. O Haliburton foi trocado agora, né? Eu até achei que foi cagada do Kings, mas quando vê, De'Aaron Fox ali, o Sabonis dão certo, consegue dar um fit bom, entrosa bem. Mas passando então, depois desse primeiro dia, aí na sexta-feira, que tem os Rising Stars, cara, eu não sei, eu sinceramente não sei se eu prefiro mais o sábado ou o domingo. Eu gosto muito do jogo, porque o jogo é uma bagunça, é jogo de highlight, mas, pô, os desafios eu acho muito 3-point contest e o Skill Challenge e o Slam Dunk sempre são, pra mim, muito legal o mais legal, com certeza. Qual tu vai botar aí primeiro, então? O torneio de 3 pontos, pra mim... Pode ser o de 3 pontos, que eu abri o 3 pontos primeiro. Beleza, então só deixa eu dar um zoom aqui. Dessa vez os 3 pontos vão ter Desmond Bane, Luke Kennard, que a gente criticava bastante, o Brunão, que é torcedor do Clippers, reclamava muito dele, e ele vem jogando nessa muito temporada. bem. O Brunão não critica todo mundo, ele critica um dos 15 maiores técnicos da história da NBA, Doc Rivers. Doc Rivers. O 10º técnico com mais vitórias na história da NBA. Não, esse daí é sacanagem. Aí Zach LaVine, CJ McCollum que tá com a camiseta do Portland, mas agora ele foi corrido. Onde é que ele tá? Bem onde é que ele foi? Pelicans. Ai, barbaridade. Vai jogar junto com o novo Greg Oden. Exatamente. Aí o Perry Mills, Karl Anthony Towns, porque tem que ter um big man, né? Tem que ter o Van Vliet e Trae Young. Pô, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu apostaria no Van Vliet. Porque ele tá jogando muita bola. Será? Ali de 3 pontos. E, cara, geralmente, tirando quando é o Curry que ganha, porque aí também, né, porra, é roubado. Mas tirando, os caras é meio aleatório, às vezes, que o volta e meia ganham. Então, tipo. Tem isso. Chute. É um chute. Assim, mas um chute aí, vamos ver. Pra mim é Van Vliet que vai ganhar. Eu vou apostar no Kennard. Eu vou de Trae Young. O Bruno foi no roubado. Mas ele que vai ganhar. É muito bom de ver, é muito legal de ver. Às vezes a gente acaba se decepcionando, porque tem um cara que não tá com a mão calibrada e vai avacalhando. Aí não tem como. Uma vez teve acho que do James Harden, que eu não lembro que ano que foi, a memória do Gavião, que é melhor, que o James Harden foi pro 3-point contest e passou vergonha. A mão tava gelada. No Skills Challenge do ano passado, o Luka Doncic nem tirou o agasalho, cara. Ele fez qualquer bosta e foi embora. Sim, e falando em Skills Challenge, acho que dá pra gente já passar pelo Skills Challenge, né? E eu derrubei tudo aqui, mas azar. O Skills Challenge, que dessa vez também vai ser diferente, vão ser 3 times, vai ser o time do Cleveland, né? Porque o All-Star Game vai ser em Cleveland. Aí vai ter Jared Allen. O Cleveland é o time do momento. É o time do momento. Tem 2 jogadores que foram selecionados, né? O Jared Allen e o Darius Garland,
que vão participar junto com o Mobley, que o Mobley está ali, como a gente falou, no time dos Rising Stars. Aí, cara, eu achei muito interessante isso aqui, botar o time dos Antetokounmpos, porque vão jogar os três irmãos Antetokounmpo. O Costas não tá aí? Mas uma o coisa... Thanasis, o Alex e o Giannis. O Costas ainda tá no Lakers? Tá, né? Acho que ele já vazou da NBA. Já vazou. Ah, pô, coitado. Uma coisa O engraçada Thanasis, o maior animador de torcida da liga. O Uma coisa engraçada Satanás, sobre o né? Skill Challenge é que o Porzingis já venceu acho que 2 vezes, né? Venceu o Porzingis. Cara, ele não tem ali o molejo. Porque tem que passar, tem que fazer o zigue-zague, tem que arremessar e tudo mais. O último vencedor é o Sabonis, é Big Man. Pois é. E o time dos Rooks, que é Scottie Barnes, Cade Cunningham e Josh Giddey. Eles pegaram também três rookies pica, né? Não foi qualquer um. Pegaram. Tem os 3 principais candidatos a rookie do ano aí. E o Cade Cunningham. Cara... Não, ele melhorou. É que ele selecionou e tudo mais. O time dele é uma merda, mas... Não sabemos se vai chegar no ponto de primeira pique, mas tá. Viver de trash deve ser uma bosta. Primeiro que tu tem que torcer pro Lions e pro Pistons. Segundo que tu ainda tá vivendo em Detroit. Qual que é o palpite de vocês? Pô, aí eu acho que ganha o dos Rooks. Eu acho que ganha os Rooks também. Eu vou de Cavs, então. Só pra não... Slam-Dunk, cara, não tô tão hypado pra esse Slam-Dunk dessa vez, porque os últimos não foram tão bons. Desde que o Aaron Gordon pulou em cima do Taco Fall e não deram a vitória pra ele, não importa. Foi a facalhação. Pô, mas não ter um Antetokounmpo aí é triste, né? Cole Anthony, Juan Toscano Anderson, Jalen Green e Obi Toppin. Cara, porra, o Toscano Anderson vai tomar no cu, cara. Né? Pô, eu vou de Jalen Green. Eu vou de Toscano Anderson, cara. Eu acho que o melhor aí, o que tem chance de fazer mais highlight, até pelas partidas, é o Jalen Green, pelo atleticismo e tudo mais. Mas que a gente vem enterrando, que é basicamente a única coisa que ele sabe fazer, é o Obi Toppin. Então, mas eu vou de Toscano Anderson, porque eu gosto do nome dele, o nome dele é legal. E vai que ele faça alguma coisa, vamos ver se alguma coisa. Ele é horrível, ele é um cara que consegue acrescentar às vezes pro time do Lakers, defende, ok. Estou apostando nas zebras. E tu, Gaveta? Acho que eu vou de Jalen Green. Tá. Eu acho que vai dar Jalen Green. Passando agora direto para o que realmente importa. Só falar os times, né? Quem foram as seleções aqui do coisa, cadê? Time Durant contra o time LeBron. Tu me mandou o All-Star? Não. Eu mandei a foto lá no WhatsApp das seleções. Do Sérgio lá da torre. E espera aí, então. Do João também. Mas segue. Bom, o Durant, como a gente sabe, o Durant não vai conseguir, tá lesionado, né? Mas começando pelo time Durant, os 5 titulares: Joel Embiid, Ja Morant, Jason Tatum, Andrew Wiggins e Trae Young, os 5 titulares do time Durant. E aí, como reserva, vai ter Lamelo Ball, Devin Booker, Rudy Gobert, Zach LaVine, Chris Middleton, DeJounte Murray e Karl Anthony Towns. Pelo lado do Murray é o único All-Star que importa. Todos os outros, foda-se. O time LeBron James, Antetokounmpo, que foi a primeira escolha. O LeBron teve a primeira escolha e escolheu o Antetokounmpo. Stephen Curry, DeMar DeRozan e Nikola Jokic. Completando o time: Jimmy Butler, Luka Doncic, Darius Garland. Aqui tá o Harden, mas não vai ser o James Harden. Entrou o Jarrett Allen no lugar do Harden, que tá machucado. Donovan Mitchell, Chris Paul e Fred VanVleet. Pô, EGM agindo, cara. Todo ano o time do EGM é melhor que o outro time. É melhor, mas dessa vez eu acho que vai dar o time Durant. Eu acho que tem jogadores que vão estar com um pouco mais de vontade de aparecer do que o time do LeBron. Porque, tipo, o time do LeBron vai, sei lá, vai ter o Curry querendo arremessar de longe, o LeBron, que é o All-Star nunca joga nada, porque ele já, se ele não se gasta na temporada regular, imagina se ele vai se gastar jogando o All-Star Game. O resto é time muito baixo, é time tipo pra arremesso. A gente quer bagunça, quer só entretenimento, mas eu acho que o time do Durant vai entrar com um pouco mais de vontade. Tem o Ja Morant, que Ja Morant é meio fominho, assim, ele quer ganhar, ele pega a bola, vai pro arremessa e faz loucura, e eu gosto muito dele também.
Mas eu acho que vai chegar com um pouco mais de vontade, mas mais cedo ao pote, o time do Duran e vai levar esse All-Star Game. Pepita no time do GM. Cara, Tem? eu já confio mais no time LeBron. Eu não vou nas zebras que nem tu tá apostando, porque eu confio Também no que Durant. tem DeMar DeRozan, o homem que tá impossível. O cara do momento, né? Quebrando O cara do recorde. momento é o Pedro Rocha. Mas é isso aí, tipo, da NBA é isso, é um All-Star Weekend, é bom pra quem não tem tanto costume de olhar a Falar um NBA pouco assim, como é que tá a pegar pra... tabela, né, o João? Pode ser, pô, dá pra falar, né? Vamos ver aqui a tabelinha aqui, Tem aqui deixa eu abrir aqui. na Conferência Leste, o Bulls Na Conferência liderando. Leste, o bom é que a Conferência Leste, os 6 primeiros estão com uma diferença de 4 partidas, tá muito disputado. Bulls em primeiro, agora passou o Miami Heat, mas o Miami Heat está com uma partida a menos, ele não pode retomar a liderança. Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, que vinha de 9 vitórias seguidas e acabou entregando uma vitória ontem. Detroit Pistons, aí o Gavião estava reclamando. Mas o Pistons, quando ele faz suas gracinhas também. Aí, brigando pelo play-in ali do 7º ao 10º, tem Toronto Raptors, Brooklyn Nets, que tá com 2 vitórias seguidas, porque o Knicks quis entregar a partida ontem, mas vinha numa ruim. Né, com esse time que eles têm aí. Deveria estar bem acima. O Nets vinha com muitas derrotas seguidas e aí conseguiu vencer as 2 últimas. Charlotte Hornets e Atlanta Hawks fechando o do 7º ao 10º do play-in, e aí o resto é um bando de time de fudido, como sempre. Eu acho que o Wizards, Knicks. Pacers, Pistons Na verdade, e ali Orlando quem Magic. tá brigando, acho que o Wizards e o Knicks ainda tem uma chance de cavar uma vaga ali no play-in. Eu acho que o Knicks não tem, na verdade. Bah, E o Knicks Wizards voltou também. a ser o Knicks. Pois é difícil. Knicks Mas teve um ano não sendo o Knicks ano passado e esse ano voltou a ser o Knicks. Voltou a ser o Knicks. Mas que na a gente teoria, não mais ninguém já. Do outro lado, teoria, da Conferência Oeste, Phoenix Suns, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, que é uma das sensações da temporada, 3º lugar a equipe de Memphis, Utah Jazz, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. Blazers que foi pro rebuild agora. Imagina foi uma pro briga rebuild e conseguiu vencer com as últimas 4 partidas, né? Isso que é bizarro. O Blazers tá melhor do que tava antes. Imagina uma briga de play-in, um clássico de Los Angeles Clippers contra Lakers. Não tem nem graça, não tem nem graça, tá louco. Não tem graça. Aliás, faltou aí um cara pra ser All-Star. Cadê o Westbrook? O Brody, tá louco. O Brody the Builder, não adianta. Tá rateando. Ainda brigando aqui, vamos tá o time do... Cara, eu acho que o Kings ainda pode tentar um pouquinho mais, ele já foi um pouco, não um all-in, né, mas tentou melhorar um pouco o time. Eu não confio no Lakers, não adianta, quando vê, eu acho que o Lakers corre risco, porque ainda mais agora, sem o Anthony Davis, que já se machucou de novo, né? É porque, por exemplo, se tu for pegar o confronto que teve entre Clippers e Lakers, o Clippers mesmo sem o Paul George, sem o Kawhi... Não, mas eu digo que não tem graça, porque eu acho que o Clippers ganha, principalmente se os caras bons voltarem. Ainda mais que agora... O jogo ontem aqui, cara, o Lakers tem que jogar 100%, senão não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém, é um horror, assim. O Lakers me lembra muito o futebol do Grêmio, é simplesmente isso. E o Clippers agora é reforçado, né? Norman Powell. O Clippers fez uns assaltos, não tenho o que falar. O Clippers assaltou nessa deadline aí o GM, ele foi bem. Era um Ibaka do Clippers com nada também. Isso é verdade. Isso foi triste. Isso aí o Brunão que é fã do Ibacão. E tu, Gavião, tu acha que o San Antonio Spurs consegue ser carregado pelo Dejounte Murray para beliscar pelo menos um play-in ou não? Tanque. 3 vitórias para garantir que o Pop vai ser o técnico com mais vitórias da história da NBA. Daí, tanque. Beleza, então. É isso aí. A NBA tá muito boa mais uma vez. A gente deixou de ser aquela NBA de, sei lá, Cleveland e Warriors, agora cada vez mais. Ou então antes na era lá, Heat ou Spurs, né? Também. Agora tá cada vez mais aberto. Podia continuar sendo assim pra mim. Clubista aí, Gavião. Mas, cara, voltou a ser uma NBA muito disputada, muito boa.
A gente tem muito time na briga, principalmente ali no leste, como a gente falou, do primeiro ao sexto, com 4 vitórias de diferença. O leste que sempre é, tipo, menos disputado historicamente, esse ano é Esse ano tá muito bem. melhor do que assistir os claro, jogos. a questão é que o Phoenix Suns, ele tá disparado, né? Disparado o melhor time, né? Uma defesa, a melhor defesa, melhor ataque, é muito bom, muito bom. Mas tem que ver se dessa vez vai conseguir o título ou se vai parar na final de novo, parar um pouco antes. Se a camisa vai pesar, né? É a famosa história aquela, né, pra ver. Porque a gente sempre, quando chega no playoff, tem a história do Chris Paul. Vamos ver se dessa vez o Chris Paul consegue um anel ou se vai ficar mais uma vez. E vai se aposentar sem nada. Vai se aposentar sem nada. Se bem que eu acho que talvez ele vai mais uma temporada se não ganhar. Pô, ele deve, só que, tipo, cada vez mais a idade vai batendo. É o point God? É o point God, mas a idade também chega até mesmo pra ele. Manda agora então o Igor estava quietinho aí, estava trocando uma ideia com a Fernanda, sua esposa. Agora chamando o Igor para falar de futebol. Qual é teu time favorito da NBA, Igor? Cara, eu sou Bullzão, cara. Como é que tá meu Bulls aí? O Bullzão no momento é líder da Conferência Leste. Mas, Che, Igor, me fala, o que tu achou de ontem dessa rodada deliciosa do Campeonato Gaúcho? Tu que virasse gremista agora. O famoso gauchão. Só fala de Grêmio, acho que abandonasse o Inter, não sei o que aconteceu. Cara, eu tô preocupado com um time tão expressivo do nosso estado, tá na situação que tá, que é a segunda divisão. Eu quero que o Grêmio se recupere, quero que o Grêmio faça um bom ano, por isso que eu falo de Grêmio. O Inter, não sei o que esperar do Inter. O Inter vai fingir que vai contratar, não vai contratar, vai tentar contratar um cara bom, não vai conseguir. Aí vai montar um pseudo time que a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum. O Grêmio o Grêmio tem esperança. O elenco curto, né? O elenco curto, como diria o... Não, até acho que não, porque tem mais ou menos agora, com a chegada do Gabriel e do Bruno Gomes, 32 volantes no elenco, mas nos falta atacantes. E falta que eu digo pro Inter, né? Sim. E cara, eu acho que falta lateral. A dupla Grenal esse ano é um terror, assim. O Grêmio e o Inter, além de estar fazendo péssimos gauchões, eu não sei o que esperar, sinceramente. O futebol brasileiro foi espanholizar. Ter mais do que 3 times ganhando o campeonato vai ser coisa do passado. Mas, ô Igor... Quem viu. Ô, Igor, eu não sei porque que eles ficam se doendo tanto, cara, porque a gente só fala de Grêmio, cara. A gente... Logo nós que torcemos pro Grêmio não cair, pô. Sim, verdade. Não sei por quê. Não, é que o ponto o ponto que me estressa... Vai demorar pra Chico Kim ser citado. Não, pô, vai demorar 5 minutos. Falar em Chico Kim, o Juventude tá numa situação cara, eu quero que o né? Juventude vá pra puta que pariu, que os polenteiros tomem no cu deles. Começa por aí. E enquanto isso, tá passando aqui no YouTube os lances aqui de União Frederiquense. Cara, lá em Frederico Westphalen aconteceu uma coisinha muito chata. Cara, o Grêmio... Eu não entendi por que o Grêmio... Tipo, o Grêmio já vinha jogando com alguns titulares, e daí agora o Grêmio jogou sem os titulares, tipo, jogou com meia dúzia de titulares. Não, mas peraí. Deixa eu... Estão jogando o quê, Libertadores? A gente tem que falar que a semana do Grêmio e a notícia da semana no futebol gaúcho é a demissão do Mancini e o Roger, né, cara? Não, a notícia da semana, eu vou falar qual é. A notícia da semana é mais uma vez a diretoria do Grêmio errando. A diretoria do Grêmio, cara, eu vou falar aqui, ó, a gente já vinha falando desde o ano passado que a gente tem que falar o que trouxe o Grêmio para a segunda divisão. E o ponto principal para mim, eu digo, o que trouxe o Grêmio para a segunda divisão é que o único acerto da era Romildo foi contratar o Renato Gaúcho. A única coisa que o Renato fez foi acalmar o elenco. Cara, o Renato não é técnico de futebol. Renato não é um técnico. Ele é um entregador de colete. Vai se entregar colete e ganhar Libertadores. Ganhar Copa do Brasil. Pô. O Celso Roth é campeão da Libertadores também. Ele fez a mesma coisa. Era do Fossati. Todo mundo sabe porque ele tira É do Fossati. Ele pegou o bagulho da semifinal. O time do Roger, o Roger saiu tomando 4-0. Curitiba. Porque ele perdeu o time 3-0. Que mais que isso, cara. O Grêmio antes do Roger sempre foi um time que conseguia dar
Dessa classe, cara. O Grêmio nunca foi um time que conseguiu trabalhar a bola antes do Roger. O Roger mudou, mas o Roger é um fracassado. O Roger não teria ganho nada e o Grêmio estaria 21 anos. Sim. Nada. Mas é cara, eu acho. Mas eu acho que tu tivesse vindo depois do Felipão. Eu acho que ele é um fracassado até ele ganhar. Beleza, ele vai fracassar até ele ganhar alguma coisa. Ele vai ganhar um título importante no Grêmio. Vocês vão esquecer tudo isso e vão lembrar de toda a história bonita que ele teve ali atrás de montar o time, entendeu? Não, então é uma linha muito tênue. Importante o Grêmio tem pra ganhar esse ano. Se ele subir o Grêmio. Ele não vai ganhar, o Grêmio não vai ganhar, o Grêmio não tem nem time pra ganhar. Mas, cara, se ele subir o Grêmio, ele já vai ser considerado alguém importante na história. O Grêmio subir, cara, pelo amor de Deus. O Grêmio não sei, cara. O time do Grêmio não é uma espica? Não é uma espica. É difícil, mas é obrigatório. Olha a grandeza do Grêmio. Não, claro que é, cara. O Grêmio tem a maior folha disparada. Nem sei qual é o time que chega perto do Grêmio com a folha. 8 milhões e meio, tá? 8 milhões e meio a folha. Ou mais, eu acho que não tá em 8 milhões, não. É 8,5. Só que o ponto principal é que tipo, é 8,5, mas ela não joga como uma folha de 8,5. Esse é o problema. A folha do Grêmio não tá se pagando no momento. Mas, cara, não, pra mim, a minha opinião é que o único acerto do Romildo foi o Renato. O resto, o Romildo só vendia craque e contratava podre. O Romildo só demorava para tomar as ações, porque também acho que o Renato tinha que ter saído depois do 5-0, acabou aquela temporada do 5-0. Pô, muito obrigado. Título, Copa do Brasil, Libertadores, só que já acabou a sequência, já não tá dando mais certo. Troca, vem outra pessoa, vem com. Cara, o Grêmio parece que teima com o Grêmio teima com cara, o Otto, tá ligado? Lá atrás com o Renato, eu concordo contigo, era pra ter saído, beleza. Um abraço, vai lá, linda história, beleza. Já tinha status, já tinha tudo bonitinho. Agora com o Mancini é a mesma coisa. Cara, o Mancini, beleza, eu não vou culpar o Mancini do rebaixamento, mas ele tem culpa também. Ele pegou o time com tempo, beleza, tá, caiu. Cara, acabou. Volta no início do ano de novo, cara. Aí os caras. Era óbvio que o Mancini não ia durar, cara. O cara começou um trabalho hiper mega pressionado, cara. O Mancini veio pra ganhar ali os 5 milhões se ele salvasse o Grêmio do rebaixamento. Se ele não salvasse, pô, muito obrigado. Porra nenhuma, cara, é que nem o Lisca lá atrás com o Inter, tá? Ele tinha 3 jogos. Ele pegou o Inter praticamente no rebaixamento. Foi diferente, né? Mas não, foi diferente, mas vou fazer um. Assim, tentar fazer um. Cara, ele pegou. O Lisca era um bom técnico pra Série B, mas, cara, ele caiu, cara, tá ligado? Ele não conseguiu aquilo que era o objetivo, que era beleza, ele tinha 3 jogos e ninguém culpa o Lisca pelo rebaixamento, ninguém bota na do Lisca, é o menos culpado de todos. Mas, cara, ele caiu, não conseguiu, beleza, Lisca, um abraço, a vida que segue, ano que vem o Inter joga a Série B, trouxe um técnico novo, é isso, sabe? O Grêmio parece que não quis enxergar isso, cara. Pô, eu tava falando com os guris ali que eu me dou da questão do Grêmio, sobre a burrice que o Corinthians fez. Pô, o Corinthians tá montando um elenco bom, pô, trouxe a galera lá, pica, e aí o Corinthians tinha o Silvinho, cara. Não dá, não tem como. Aí o Corinthians foi lá, passou toda a pré-temporada com a porra do Silvinho, pra em 4 rodadas mandar o louco embora. O Grêmio também, né, cara? O Grêmio terminou a pré-temporada num dia, no outro dia demitiu o Mancini. O Grêmio faz a mesma merda. Pelo amor de Deus, manda o cara antes, não deixa. Ninguém tá ligando pro Gauchão. O Gauchão é do Inter. Se o Inter não ganhar o Gauchão, aí é total demérito do Inter. Porque o Inter tem maneira que vai com o Grêmio não tá nem aí pro Gauchão. O Grêmio tem que pensar em voltar. Mas não faz sentido eles estarem poupando. Eu acho completamente errado isso aí. Porque, beleza, o Grêmio tá tentando ver se esse joguinho pra ver. Isso é bom, mas. Não, mas não é poupar, não tá poupando, tipo, tá tentando fazer uma pré-temporada melhor. Não, mesclar é uma merda. Olha o Grêmio mesclado de ontem. O Grêmio mesclado de ontem, ninguém sabia onde é que o outro ia estar. Então, mas eu acho que tem que manter. Mantém o padrão, eu acho. Ou mantém o padrão do só os guri da base. Sim, eu acho que era isso. Tipo, se queria ter mais tempo para os jogadores, os titulares e tal, o elenco. Entrosar. Normal, entrosar e ter uma questão física melhor para não ter tanto problema que nem ano passado. E aí tu antecipa a volta dos caras, por motivo não entendi, porque o Grêmio com a base estava indo bem. Aí tu tem o Ferreirinha agora lesionado, o Benítez lesionado, o Campaz acabou se lesionando também, tipo, nada. É o mesmo elenco que caiu. Eu ia falar isso aí, Nós perdemos a. Eu ia falar isso daí, cara, porque pra mim,
Eu boto que vai ser difícil para os dois, porque para mim, eu vou fazer uma análise aqui, se vocês concordar comigo, para mim, Grêmio e Inter estão numa mesma situação. O que foi o ano do Inter? O ano do Inter foi um ano terrível também ano passado, que não caiu o Inter foi o Grêmio cair. Exatamente. E não caiu por pouco também, que se tivesse degringolado um pouquinho antes, teria ido também, ou pelo menos perto disso. E o ano do Grêmio caiu, beleza. Os dois fracassos. O que o Inter prometeu? Vamos reformular tudo, vamos renovar esse elenco, ano que vem é um novo time. Não aconteceu isso, pelo menos até agora. Mudou algumas peças ali que outras. Não recebeu isso. alguns reforços, agora vai ter poucos reforços. Não vieram grandes reforços. Mas veio o Wesley Moraes. Mas peraí. Mas tu perdeu cara. Tu vai. Num plus-minus, tu perdeu o Iroberto, que era absurdo pro Inter. E não entrou ninguém. O treinador olha pro banco, ele tem o Caio Vidal pra colocar no ataque. O Inter não tem o elenco aí. O David. Tem. O David, cara, são jogadores que, beleza, compõem grupo, que pode te ajudar, mas não é David, longe de ser um time competitivo, Bruno. É longe de ser um time competitivo. Do David, Bruno. Mas tu não vai ganhar nada com o David e Caio Vidal, Bruno. Não, precisa de outro cara. Então, tu precisa de outro cara. Precisa de mínimo mais ou 2, 3 caras na frente, entendeu? Não dá pra ficar só o Tyson tentando resolver e... É isso que eu tô falando, entendeu? Se dá sorte na base, tu acha um. Cara, eu concordo contigo, Gavião, mas aí, cara, o Inter trouxe o Gustavo Maia. Aí ele meteu um ponto sem asa contra o Corinthians e fez um gol lá. O Ju entrou 2 jogos, o cara não comprometeu em nada, demonstrou interesse, não joga. Não joga. Simplesmente não joga. Cara, até o Caio Vidal mesmo, cara, ele teve alguns jogos bons pelo Inter. Sim, mas aí tá. Mas, Bruno, a gente já viu o Caio Vidal, entendeu? Não, mas a gente já viu o Caio Vidal, a gente sabe o que ele pode dar, a gente sabe que ele vai conseguir correr e não vai conseguir chutar no gol porque ele não consegue chutar no gol. Dá o chance pro outro cara. Dá o chance pro outro cara, entendeu? Esse é meu ponto. Pega um da base que o Gavião falou, que tava na Copinha, que tava na Libertadores. E nas laterais não tem como. Ontem até não jogou o Moisés, beleza. Acho que foi certo tirar aquela enhaca. O Paulo Vitor dá uma assistência agora, é 10 jogos no banco, né? Esse é o ponto do Inter, entendeu? A questão do Inter, eu acho, o principal agregador do Inter, pra mim, dessa temporada, é o Kaique Rocha. Muito bom zagueiro. Tá jogando muito, zagueiro alto. O Kaique ele Rocha, é alto, mas ele não é lento. É muito rápido. Ele é rápido. Ele é habilidoso, né, João? Ele sai bem, ele sai jogando bem. Eu acho ele. Cara, mas ele jogou no profissional da... Qual foi o time que ele veio? O Gavião deve saber. Tu lembra, Gavião? Da Itália. Da Itália. Era Sampdoria? Ele jogou Sampdoria. Ele jogou pouquíssimo lá. Ele fez um jogo só. Só que, cara, é o time profissional. Então, o cara chegar no time profissional do europeu, time médio da Europa, tenebroso ele não é. O time tinha Sampdoria. Tem 2 mercados que time brasileiro tem que olhar com carinho. Jogador que foi muito jovem pra Europa e fica encostado por lá, e MLS. Mas eu acho que o Inter tá nesses 2 mercados, o Gavião. O Inter trouxe o Kaique Rocha, o Inter olhou o mercado da MLS agora, só que não conseguiu trazer ninguém. Esse é o ponto. Olhou o Brian Rodrigues, olhou o Ezequiel Barco. Não vai sair de cidade nos Estados Unidos, recebendo em dólar, mudando... Quanto é que tá esse cara aí? A gente vai 5 milhões. Não vamos querer, mas muito obrigado pela resposta. Desses 3 aí, pelo que... Não, o Barco quis ir pro River, né? Isso entende, Galhardo, aquela coisa toda. Acho que o River tem mais condições de trazer. O Brian Rodrigues... Todas as notícias que se deram é que ele não veio porque o clube não quis liberar. Mas aí, se é ou não é, claro, é o que foi mais perto do que estamos agora falando da imprensa vermelha imparcial, né? Estamos falando vai chegar agora o lateral direito Bustos ali, que é bom lateral. A gente tá esse aí é bom jogador, esse aí chega pra fardar, tá todo mundo desesperado que joga. Chega e tem que ser. É muito bom pra posição. Chega e tem que ser titular, o Heitor banco. O melhor time do país, tu vê os laterais Kuga, Isola, Marcos Rocha. Mas aí que tá, cara, eu acho que tem algumas coisas, e aí já vou fazer uma crítica ao Cacique. Eu acho que ele não tem que ser torrado, porque ele tá no início do trabalho ainda, e eu vejo ali que a ideia de jogo dele é interessante, não é uma ideia de jogo tão defensivista, assim, é um cara que tem ideias legais, mas, cara, tem algumas teimosias que, cara, Kudê teimou, Abel teimou, Miguel Ramírez teimou.
Cara, a torcida não aguenta mais, cara. Cara, o Moisés renovaram com o Moisés. Beleza. Renovar essa O Moisés tá aí no time, é culpa da direção que renovou com o cara. Cara, não pode o cara jogar, entendeu? O cara vai ser vaiado todo jogo, o cara não consegue jogar mais, entendeu? Ah, ele vai compor um grupo, vai ter um jogo lá contra o Bragantino na 15ª rodada, ele vai dar uma assistência, útil, que ele vai ajudar, mas deixa o cara lá, bota o PV. O jogador que foi mantido nisso foi bota o PV a jogar, muito, cara. E o PV jogando, ele joga bem. O Tauan Lara tá no grupo, ele vai pros jogos pra aquecer quando acaba o jogo. Pô, põe o guri ali no banco, entendeu? Assistência ontem uma baita assistência. Essas pequenas... Cara, aí beleza, João. Aí falam que ele tem problema de marcação. Cara, que ele tem problema de marcação, cara. Ele tem que dar 20 anos, cara. Sim, ele vai ter problema de marcação. O Wanderson ganhou ano passado, pô, o Wanderson jogava pra caralho, mas a gente sabia, o Wanderson tem muita deficiência defensiva. Tem. Olha quanta grana o Grêmio fez com o Wanderson. Cara, agora tá um furo na direita. Mas, porra, a gente sabe que a dupla Grenal precisa fazer jogador bom pra vender e ter o dinheirinho no caixa. Pô, pro Inter ele o PV é melhor que qualquer atacante de lado que o Inter tem hoje atacando. O PV com a bola no pé, ele é melhor que qualquer um. Caio Vidal, ele cruza bem, ele é bom passando a bola. A única coisa ruim dele mesmo é na defesa. Mas se tu for pegar defensivamente o Moisés, que grandes coisas... Outra coisa que eu acho que ele tem teimado fazem 3 jogos já é o Edenilson na terceira função de meio. O Edenilson é segundo volante, cara. Não dá pra querer colocar ele de meio armador só porque ele é bom com a bola, ele é habilidoso, ele é um dos melhores do time. Cara, a função dele é segundo volante. É um volante, um primeiro volante. Do campo. Ou o Gabriel, que ontem eu achei que jogou bem, ou o Dourado e o Edenilson. Eles insistem em botar o Edenilson no lado do campo, cara. Bota ele segundo volante ali, dando a saída de qualidade, de vez em quando chegando no ataque. Gostei ontem acho que dos últimos... não dá pra ele jogar de ponta, assim, de meia. A questão do box to box, ali, o volante moderno, o Edenilson fazia com a posição, aquele time do Inter. Exatamente. Do Odair, o Edenilson era a válvula de escape, puxando o contra-ataque. O time de transição. Do próprio Abel, João ali, que era do lado do Edenilson. Aí era Caio Vidal, Patrick e tinha um meia, que eu não lembro quem era o meia. Jogava. Era o Praxedes e na frente o Roberto ou o Galhardo. Cara, é isso, o Denilson é a segunda função de meio. Ele talvez seja o melhor do Brasil, ou um dos melhores do Brasil na segunda função de meio. Tá indo com a seleção jogando nessa função. Ali. Tanto que o Tite colocou ele nessa função. Ele sabe que ele pode fazer mais que uma, ele pode chegar na área. Mas é situação de jogo. Ele não pode jogar de costas pro gol de jeito nenhum. Isso fode o Inter e fode a carreira do cara. Ele tá numa posição muito disputada pra ir pra seleção. E ele renovou. Falaram muito que ele podia sair, né? Falaram muito que ele podia sair. Não, e ele renovou, e até o Tyson do coletivo tava falando que queria. O elenco do Inter queria ver o Edenilson na seleção. Mas ele jogando nessa função ali, cara, ele não aparece pro jogo, cara. Ele não aparece pro jogo. Essa é a questão. Mas falando do jogo de ontem, né? O 1-1 contra o Brasil de Pelotas, o Inter dominou o jogo, o Brasil conseguiu um empate se defendendo tudo que dava ali no finalzinho do jogo. Tá passando os melhores momentos. Levou o empate como um resultado gigantesco e, bom, vendo por retrospectiva, foi um resultado gigantesco. Desde 90 e poucos que o Inter não perdia ponto no Beira-Rio pro Brasil de Pelotas. Não esqueci exatamente de qual ano foi, 98, sei lá. Mas, mais de 20 anos que o Inter vencia todas as partidas que jogava contra o Brasil no Beira-Rio. Falando assim, de bastante crítica da torcida e tal, e entendo, mas não é muito pelo jogo, porque ontem achei o primeiro tempo melhor que o segundo, na verdade, do Inter. O primeiro tempo do Inter foi melhor, o segundo não gostei tanto. Mas são essas pequenas coisas que irritam. O Cacique mexeu muito mal, sabe? Tirou o Gabriel, que tava bem. São essas pequenas coisas. É insistir com alguns jogadores que a gente sabe que não vão dar mais, entendeu? Mas eu entendo que ele tá também montando o time. Ontem eu gostei do Maurício. Parece que ele entra, resolve os jogos e ele sai. Cara, eu acho que o Maurício é o tipo de jogador. Ainda falta alguma coisa pra ele, mas se derem 10, 15 jogos pro Maurício jogar, ele vai se firmar. Eu gosto do Maurício. Ele é muito novo, um bom jogador ainda, né? Sim, é um bem novo. Ele é um cara tem muito a se desenvolver ainda, tá louco. Sim, cara, eu acho que falta pra ele no a última bola, sabe? Ele faz muitos gols, mas às vezes ele toma alguma outra decisão errada. Só que é coisa que ele vai pegar entrosando, entendeu, João? Vai uma combinada com o Tyson, com
com o centroavante, entendeu? Ele vai pegar isso rápido, só jogando que ele vai ter essa sequência. Ontem eu achei o Wesley um pouco abaixo, mas eu acho que muda muito tu jogar com um centroavante como era o Yuri Alberto e tu mudar pro Wesley, entendeu? O Yuri Alberto é um cara mais móvel. De mobilidade. Aquela questão de atacar o espaço nas costas. O Wesley não, o Wesley vai fazer parede o jogo todo, né? Ele faz uma parede. Exatamente. Ele faz uma parede, pô, fazia anos que eu não vi um centroavante fazer uma parede daquele jeito. Ele abre os braços aqui, bota no peito, ninguém ganha dele, cara. O cara é muito forte, muito grande. Mas é um estilo de jogo diferente, né? O último que teve ali foi o Guerreiro, que fazia um certo... mas ele faz a parede muito melhor. Mas, com certeza. Mas a questão dele... Só sei de uma coisa, o Grenal vai ser terrível de assistir. A questão do Wesley... Qual foi o último Grenal bom, assim? Tipo, bem jogado, Grenal de qualidade, assim? Já podemos combinar uma... Já podemos combinar uma cervejada aí, porque vai ser só bebendo pra assistir esse Grenal. Muita cervejada mesmo. Tá muito feio. O da Libertadores, tirando a pauleira, foi um Grenal. Eu acho que foi o da Libertadores. Eu não vi aquele jogo, tava trabalhando lá no... O Inter jogou melhor, na minha opinião, assim, o primeiro Libertadores foi o jogo que foi o prenúncio do fim. Sim. Mas foi um jogo bom, né, o Gavião? Na minha opinião, foi um último Grenal bom. Eu não assisti, eu tava em transmissão com a Federal. Tinha o Brasil na nona, né? Já é dia 26 de fevereiro. Sábado. Aquele que o Grêmio ganhou de 2-0 também, podia ter sido uns 4 na arena também. Aquele lá o Grêmio deu um banho de bola. O Grêmio deu um banho de bola naquele também. Mas também, né? Mais um dos jogos que mantinha o Renato e que o Inter ia tramando. Era a tramóia do Inter. Pô, vamos deixar o Grêmio jogando o último Grenal, mas aí que o Inter jogou com muita vontade. Foi bonito de ver o Inter jogar com aquela vontade, né? Parecia que tava jogando a Copa do Mundo. Mas, assim, também em termos de futebol, nada palpável. Nada muito mais, pois é. Mas falando do Grêmio um pouquinho, cara. Ontem foi estável aquele jogo do Grêmio. O Grêmio, eu tenho pra mim que o Grêmio, ele, eu acho que isso daí só pode ser da instituição, o Grêmio como um todo, porque, cara, o Grêmio quando sai de Porto Alegre, que não é Caxias, ou na zona ali na volta, tipo Novo Hamburgo, esse time da volta ali, São Leopoldo, que é contra o Aimoré, o Grêmio odeia jogar fora de Porto Alegre e região. E o Grêmio não joga nada, o Grêmio quando vem aqui em Pelotas, tanto faz jogar contra o Brasil ou contra o Pelotas, é uma merda, é um jogo horrível. Quando o Grêmio vai contra o Ipiranga, ano passado o Grêmio saiu ganhando de 3-0 e se não fosse o Breno fazer milagre, o Grêmio teria perdido pro Ipiranga depois de ter feito 3-0. Aí agora o Grêmio foi lá para Frederico Westphalen jogar o cacete, é um jogo ridículo de ruim. E o principal é, parecia que os caras não estavam com vontade. Pô, a defesa surreal que a defesa fez no jogo de ontem. Meu Deus do céu. O ponto principal da minha crítica ao Roger era a bola parada defensiva do Grêmio era horrível. Tu botava 4 anão dentro da área do Grêmio e os caras conseguiam fazer gol de cabeça do Grêmio. E ontem o Roger chegou e o Grêmio ontem tomou 2 gols de cabeça. Tu não vai culpar o Roger. Não vou mudar. Já chegou o Roger. Não começa. Cara, tu sabe que tu é o único torcedor do Grêmio que não gosta do Roger, né? Tu é o único que eu conheço. Claro que é, cara. O Roger pegou 2 vezes a porra do Fluminense, que é uma merda, mas que o Marcão tirava a lente de pedra, ele fudia o Fluminense, o Marcão ia lá, fazia o Fluminense jogar de novo. Pô, ele teve Palmeiras e Galo nos últimos anos, cara. E ele não fez merda nenhuma, cara. Ele não tem recomendado. Ele não tem. É que ele não tem. É que ele pega elenco muito forte. Elenco muito cascudo e não consegue. Aquele papinho chato dele, papinho do. Eu tenho uma pessoa aqui em Pelotas que tem esse papinho, tem esse linguajar dele que vocês sabem quem é. E que conseguiu uma bocada recentemente. Mas é isso aí. Mas, cara, o mais importante pra mim, principalmente no jogo de ontem, é, cara, o Gabriel Grando não é melhor do que Paulo Vitor e do que Vanderlei. Sabia que ele ia falar do Gabriel Grando. Melhor, não tem que dizer. O cara ontem tomou 3 gols que ele não se atirou na bola. Por que quando eu chamava ele de Chapecó, ele era bom? Os caras gostavam dele antes. Eu vi o famoso jogo compacto, né? Porque não tinha como não conseguir ver o jogo do Grêmio. Mas me pareceu, e depois que eu vi dos comentários, o Orejuela parecia, sei lá, eu. O Orejuela mostrou que o Grêmio mandou ele embora, porque ele era reserva do Vitor Ferraz. Porque ele é ruim.
Ele não sabe. Cara, ele foi O muito Madison mal. colombiano. Ele é um Madison O colombiano. Rodrigues não tem condições nenhuma. Nenhuma. Cara, não dá. Rodrigues é Não inacreditável. tem condições. O Então, Bruno cara, Alves jogou mal. E aí o Bruno Alves foi mal, mas o Bruno Alves eu nunca me encantou, acho ele só o último, não acho o jogador bom. Aí que tá, cara. Aí que tá, eu acho, voltando ao que a gente começou a falar do elenco e tal, eu acho o time do Grêmio bem suficiente, cara. Não, Bem suficiente. E não vai ter mais contratação, porque o Grêmio já tem uma folha enorme pra uma Série B. ou pelo que o Roger parece que quer um zagueiro ainda, porque o Grêmio tem 3 zagueiros no elenco, no momento, né? Vai ter 4 quando o Kahneman voltar daqui a 3 meses. E a gente sabe que o Rodrigues é horrível, o Bruno Alves é meia boca e o Jeromel já não tem a questão física tão apurada quanto já teve antigamente. Tanto que o Jeromel já tá sendo poupado agora nessa última partida para não ter perigo dele se lesionar daqui para, sei lá, uma semana, 2, sei lá, ou no final do mês. Sim. Então, tipo, o Grêmio tem 3 zagueiros disponíveis hoje. Tem que ter mais um, pelo menos. O Grêmio precisa de um lateral direito, porque o lateral direito titular é o Orejuela, que é horrível. O lateral direito reserva é o Rodrigues, que é terrível, pelo amor de Deus. Que porra é essa? Não tem planejamento essa merda desse time. E ele quer um meio atacante. Aí eu não sei, tipo, o Benítez, ele... o Benítez já se machucou. A gente sabe que o Benítez é isso aí. O Pedro Lucas, ele não foi bem, foi um dos que não conseguiu se destacar quando jogou os times de transição no gauchão. E o Campaz, não dá para ter um só, né? Então, acho que realmente precisa ter. No WhatsApp estava rolando ali a fake news que o Roger tinha pedido o Luan, mas não é verdade. Até porque o Luan ganhou 800 mil do Corinthians, o Corinthians não ia querer pagar muita grana e o Grêmio não tem como pagar 800 mil, então surreal isso. Mas, cara... O Grêmio tem de lateral direito só o Léo Gomes e o Orejuela? Não, o Léo Gomes até agora não apareceu. Acho que já mataram o Léo Gomes. Tô vendo aqui o elenco aqui. Pois é, mas é o Orejuela e o Léo Gomes, né? Tanto que o Mancini tava improvisando o Tonhão ali, o Rodrigues ali, né? É o Rodrigues, só que tipo, tava jogando também, tava tendo como opção o Lucas Cauã. Mas, porra, o Lucas Cauã jogou a Copa São Paulo agora, não. E não é tão bom assim, tipo... vai ver, o ano passado o Grêmio jogou com o Wanderson, que se destacou em... Tem que ver como é que tá o Léo Gomes, né, João? Aí se ficar esses 3 até beleza, pra mim, né? O Léo Gomes hoje, assim, do jeito que ele tá, com o joelho do tamanho de um balde, ele é melhor do que o Orejuela, cara. Não tem condições. Cara, e o pior é que o Orejuela teve umas fases boas aí na carreira. Não tem. Claro que teve. Na época do Fluminense ele enganou. Não, o Cruzeiro ele foi bem. Não. Também enganou. E o ele Lobo, aquele jogador enganador. O Lobo vai enganar vocês, eu tô falando. Não, mas quem é que vai se enganar com o Lobo Benítez, cara? Cara, pelo amor de Deus. Se bem que o Roger fez o Douglas não precisar correr, né? E o Luan também, então... Mas, cara, o problema do Lobo é que, tipo, não dá, cara. A questão os caras estavam, porque já jogou 90 minutos, não sei o que, terceira. O Luiz Carlos Júnior tava maravilhado. É terceira partida, não sei o quê. E aí ele se lesionou, ele se machucou. Zicou. Famosa zicada. Ele tem muito problema de lesão, o físico dele não aguenta. Já vou falar pra vocês. Que ele tem 40 vou falar pra vocês. Vai cair um dos ou o Thiago Santos ou o Lucas Silva. Vai ser Lucas Silva, Vidia Sante e Bob Sim, esse América do Roger. Não, para. O Grêmio não termina. Ninguém vai marcar? Não termina, ninguém vai construir, cara. O problema do Grêmio ontem foi não tinha a construção ofensiva. Mas o Bob Sim, na teoria, ele era um construtor, não é? Não. Primeiro falando isso. Primeiro para segundo. Mas não era aquele cara que, tipo... Não, primeiro não, segundo, né? Bem, ele é mais de marcação, cara. Ele é mais de marcação. É? Cara, o problema do Grêmio ontem é que a questão ofensiva do Grêmio era armar contra-ataque pro União Federal. Foi assim que o Grêmio perdeu o jogo. O Grêmio não tinha criação nenhuma. Pô, o Bitelo, pobre do Bitelo, cara, tá chegando agora, tá tendo oportunidade. Ponto. O Vidia Sante, o Vidia Sante, onde é que ele tava? Ele jogou ontem? O Vidia Sante não tem nenhuma condição. O Thiago Santos, complicado, Thiago Santos. Ele saiu, não foi, no segundo tempo? Ele saiu entre o Gabriel Silva. Jogou mal, como todo mundo jogou mal ontem, mas eu gostei até agora do Gabriel Silva, porque é um cara que tenta. É o único cara, assim como o Ferreirinha, que pega a bola e tenta ir pra cima. Porque de resto, o Janderson não acerta um passe. E pelo visto não acerta uma bola, um chute a gol também. E desses guri aí, quem é que vai ficar? Dos que jogaram aí? Como assim que é que fica? Da gurizada que jogou o Gustavo Martins, o Heitor, na zaga ali.
Cara, o Gustavo Martins eu acho que pode ficar, até porque o Grêmio não tem muita opção. Mas o Heitor não ainda falta um pouco mais. O Heitor é um pouquinho mais novo, se eu não me engano. Mas, cara, o Bitelo para mim é insuficiente. Aí o Vini Paulista também é insuficiente. Prefiro o Gabriel Rildo, Silva. o Rildo tá bem, cara. O Rildo vai ficar. Vai jogar a Série B. Ah, cara, não me Vai pegou, ficar, né? eu acho. Cara, eu vi mais o Gabriel Silva do que do Rildo até agora. Porque, tipo, o Gabriel Silva ele mostra um pouco mais de vontade de partir para um contra um e tudo mais. O Gabriel Silva parece ter bola no corpo, realmente. O Elias, cara, o Elias é um novo mamute, mas que até agora já fez um pouquinho mais o Elias vai ficar também. Ele tá jogando bem, né? Eu acho que o maior ponto positivo do Grêmio ter usado o time de transição e agora tá dando mais chance ainda pro Elias, agora que tá meio que aos poucos voltando o titular, é que o Elias, ele mostrou que é um cara que, pô, pra Série B vai poder ser um grande jogador ali. É muito isso, é muita. Eu acho que pra Série B ele é tipo craque, né? Não, pera, calma. Não? Eu acho craque é o Diego Souza. Craque da Série B é o Diego Souza. Pô, cara, a gente já falou, ano passado a gente já falava, pô, Léo Gamalho, cara, é artilheiro da Série B. Tem isso. O Diego Souza sabe fazer gol, o Diego Souza o problema é pra trás. Vocês já concordaram comigo que o Diego Souza é tudo que o Yuri Alberto sonha um dia ser. Tá bom. Isso do meio campo que vocês falaram, cara, eu acho que, pô, eu tentaria um pouco mais com o Fernando Henrique, apesar de eu não achar o Fernando Henrique um exímio marcador, mas desses aí que tem entrado, é o que se mostrou com um pouquinho mais de qualidade para uma saída de bola, para uma marcação ok, porque pô, o Thiago Santos, o Thiago Santos a gente viu o que ele faz, o Lucas Silva para mim tem que ser titular, porra, pau no cu do Paraguai Vilhaçante, que ele é horrível, escondido em campo Gasparzinho. Bota o Lucas Silva, pelo amor de Deus, não tem como. O Gasparzinho, o Vilhaçante não dá, não tem condições. O Louco não chuta, o Louco não marca, o Louco não passa, o Louco não faz nada, que isso. É o Alisson o Grêmio foi assaltado, o Grêmio foi assaltado. Ele é muito tá louco, muito. É o Alisson da volância. Ele não faz nada bem e tem gremista ainda que diz, não, porque, pô, como é que tu não bota um cara do Paraguai? Que era a seleção paraguaia. Ele é aquele que jogou a Série B pelo Inter lá, cara, o Gutierrez, né? O Felipe Gutierrez, o Felipe Gutierrez. Todo mundo não, que o Felipe Gutierrez tem que jogar, tem bom passe. Aí resolveram botar o... Ele dá 3 passes no jogo, ó, ele tem bom passe, ele acertar os 3 passes que ele dá no jogo. É as 3 vezes que ele aparece no jogo. Os 3 passes pro lado também, né? Que não é uma bola pra frente, esse é o problema. Cara, a única coisa, a real... Eu sou mais o Gabriel Dias, ele aparecia, né, o Igor? Gabriel Dias. Surpresa errava 25 dos 25 que tentava. A única surpresa boa do Grêmio até agora é o Nicolas, que ontem não jogou nada como ninguém jogou. Pô, o cara simplesmente, no jogo, ele botou 2 bolas de assistência. Pô, aquela bola na cabeça do Vilhaçante, que milagrosamente apareceu em campo pra fazer um gol de cabeça. E, cara, o principal ele é ok, ele é bom ofensivamente, ele fez um gol. Defensivamente ainda não deu pra ver muita coisa, mas entre qualquer... entre o Marcelo Oliveira aposentado e o Diogo Barbosa, eu fico, traz de volta o nosso diretor Marcelo Oliveira, bota a porra do Diogo Barbosa, que é ridículo, é horrível, meu Deus do céu. Um cara que consegue errar passe, consegue errar marcação, ele consegue fuder contra-ataque, ele fode contra-ataque, ele não volta pra recompor. Aí, aquele dia do jogo contra o Juventude, qual era o que ele tinha que fazer? Ele tá dentro do gol, ele tá dando condição, tenta tirar a porra da bola. A bola passa embaixo do pé dele, cara. O louco é completamente inútil. O Diogo Barbosa é completamente inútil, não tem condições. Os caras mais... Saiu o Alisson, que, o Alisson não me lembra do jogador mais nocivo ao próprio clube que eu tenha visto além do Alisson. E agora ficou o Diogo Barbosa, que tudo que toca dá merda. Inacreditável. Então, vai o Nicolas. Eu preferi até o Guedes lá, que é a assombração do Baixinha. Mas, o Diogo Barbosa é surreal, cara. É surreal. Mas, o que se tira de bom é o quê? O Grêmio nessa merda, jogando com a base e parará. É o segundo colocado. É o segundo colocado, vai pegar uma semifinal do Gauchão. Nessa situação atual, o Grêmio pegaria o Inter, porque tá o Ipiranga em primeiro, já tocou 3-0 hoje na Imoré. E aí o Grêmio perde na semi, pra mim melhor ainda, porque daí não tem que ver taça levantada, essas coisas, já perde na semi que não tem tanta incomodação. Mas, cara, ainda tem bastante rodada pela frente, o Grêmio
deve começar a jogar um pouco mais com o titular. A minha preocupação é o Grêmio e Mirassol na quarta que vem, porque o Mirassol, como a gente falou, o Mirassol estava socando o Santos. Deixa eu ver aqui quanto é que tá. 3-2 terminou. Não é bobeira. Se o Grêmio chegar achando que já tá classificado, vai tomar fumo. E vai tomar fumo, tipo, 2, 3. E a Copa do Brasil aí vai ser vergonha. O Grêmio socava dinheiro com o Arrodo, com o Romildo. E aí agora caiu. Não, vamos ter que cortar tudo. Cortou uma cacetada de grana, não precisa merda nenhuma. Quando gasta mal. Então, e aí vai cair na Copa do Brasil, que é a melhor chance que o Grêmio tem de ganhar um pouquinho de dinheiro esse ano. Então, pô, ou joga querendo, ou senão já vai. A temporada já vai acabar no segundo mês de. Antes de começar a Série B. Não tem como. É abrir o olho. E o Inter em terceiro. A questão do Inter é boa só para gremista que quer cornetear, porque, tipo, a gente sabe que é um técnico novo, o Inter também não é uma mil maravilhas de time, de elenco e tudo mais, como a gente já debateu. Cara, o técnico novo, ele demora a ajustar, a ver quem é melhor, o que é melhor, ele chega com uma ideia na cabeça, e aí porque as peças são uma porcaria. Sim, pô, o Miguel Ramírez, que veio para fazer a dinastia no Inter, o Alex Ferguson do Inter. Ele tinha uma ideia de jogo e o elenco não era para aquela ideia de jogo. Então, assim que não tem essa discrepância de ideias com o elenco, é isso que eu acho errado, tem que ir ajustando também aos poucos. Que traz um técnico gringo, já não se desfaz de meia dúzia e traz as peças só pro cara. Pô, faz a limpa. Se fosse o elenco do Flamengo, se fosse o elenco do Flamengo, beleza, aí é fácil tu encontrar gente que queira comprar. É elenco de Grêmio Inter. Mas, ô João, o Moisés e o Lindoso foram renovados. Aí tá. Aí concordo. Renovar com um cara que é podre. Empresta pra algum time merda, sei lá, pra pelo menos os caras pagarem o salário. Eu faço aqui todos os jogadores do Inter que poderiam ter ficado pra ter saído. Tô com o elenco do Inter aberto aqui, ó. Bruno Mendes vai embora metade do ano. Beleza, ele não vai ficar porque é caro. Não vai ficar, mas... Mercado, não precisava ter vindo lá atrás. Mas eu não acho o mercado assim tão ruim. Eu acho o mercado útil. O problema é que ele ganha 400 pau por mês. Mas ele é útil pra lateral, ele é útil pra... Nessa crise de lateral que o Inter não tinha até chegar ao Bustos hoje, o mercado podia suprir ali melhor que os outros que tinha. Kaique Rocha. Bom jogador, tem que ser comprado porque é muito bom e é muito jovem ainda. Moledo, tá voltando, não se sabe, mas se voltar no 80% do que ele é titular de qualquer time. O problema do Moledo é que, cara, a lesão não era pra tanto tempo. O que aconteceu? Não, mas o joelho é bravo. Não dá pra pensar, ele é um cara pesado, é difícil a recuperação. Tem na idade dele também, né? O Thiago Barbosa é um da base, jogou pouco, mas tá ali pra compor o elenco. O Cuesta, não sei porque tá fardando ainda, porque não marca ninguém, é o zagueiro EAD, tá sempre longe dos caras. Sai jogando, muito legal. Pra mim tem que ser Bruno Mendes. Não marca ninguém. Bruno Mendes, Kaique Rocha, a zaga. O Bus, que é o titular. O Heitor, que até terminou o ano passado melhor, mas vem oscilando bastante esse ano. O Mazete. Vai a rodo, cuidado do Heitor. O Mazete, que era reserva lá no time que estava emprestado, nem lembro qual era o time que ele estava. Como é que o Mazete não se usa, cara? Não sei por que ele não farda, não joga. Tem que usar, se não der certo, beleza, volta a desgraça do Heitor. Mas, pô... Moisés, o cara. Moisés que renova um cara, não tem. Por que não empresta essa desgraça? Renovar com o Moisés foi esfregar merda na cara do torcedor. O cara veio como empréstimo do Bahia. Ele na troca de empréstimos foi o Zeca, a gente trouxe o Moisés. Do Bahia. Porra, já era pra ter ido embora essa desgraça há muito tempo. Não tem como. O cara aí vai justificar que o Paulo Vitor não marca menos que o Moisés. Marcar menos que o Moisés, vai tomar. Cara, aí tem o Paulo Vitor e o Taolara, que tinha que ser os laterais. Tinha que ter sequência, Taolara. O Bosquilha, enganador. A Bosquilha. O Bosquilha tá ali, cara. Eu não acho o Bosquilha ruim, eu acho o Bosquilha muito acho que pra elenco ali... Eu acho que no time do Inter do Cudê, ele era umas peças principais. Até a lesão. Mas desde a lesão ele não tem desempenhado, mas não acho ele um jogador descartável, eu acho ele um bom jogador. O Bruno Gomes, que falam que veio do Vasco. Cara, eu acho que o Bruno Gomes é justo tá aqui porque trocaram ele pelo Zé Gabriel. Então qualquer jogador... O Zé Gabriel pelo Rodrigues do Grêmio me servia, entendeu? Porque o Zé Gabriel não podia não dá. Então deixa ele aqui, ele vai ter espaço, eu acho, vai ter chance.
O pai de todos, né? O dono do estado, Andrés Nicolás D'Alessandro, que vai terminar, vai se aposentar esse ano. O Edenilson. Ele vai se aposentar esse ano? Mais um ano que dá dinheiro do Inter. Pô, eu achei que ele tinha se aposentado em 2016, cara. Tirar dinheiro é um outro jogador que recentemente foi para MLS, né? Esse tirou bastante dinheiro. Edenilson, que é um dos principais jogadores, mas eu acho que tá fora de posição, se tiver na posição certa. Vai ser um dos maiores jogadores do time. O Gabriel, que eu não entendi também, porque eu acho que é muito volante. Muito volante. Eu acho que se o Dourado tá ali, se o Lindoso tá ali, o Johnny, que é primeiro volante, não precisava ter trazido o Gabriel. E o Johnny mal se usa, né? Agora que nesse último jogo, nos últimos 2 jogos que se usou o Johnny. Eu gosto muito do Johnny, depois eu gosto aqui, também. Eu acho que entre Johnny e Gabriel, eu prefiro o Johnny. Por que usar Gabriel? Por que trouxe essa desgraça? O Lisieiro, eu não entendo. O Lisieiro é um outro cara. Cara, pode ter sido a questão do Patrick, né? Porque aí foi a permuta lá pelo Patrick. Permuta. Mas não acho que o cara é difícil também tu dar um cara que não joga mais nada, que não tem condições, e tu pegar um cara bom. Não é complicado tu conseguir assaltar um time dessa mas de repente uma outra posição, cara. O Lisieiro já teve passagem por seleção de base, já teve uma época do Lisieiro que se acreditava que ele ia jogar alguma coisa. Mas enfim, é empréstimo. O máximo que vai acontecer é não ficar. Eu acho que foi bom. O Lucas Ramos, que é da base, que sempre entrou bem, sempre aparece bem, mas se machucou e ainda não voltou desde a lesão. O Maurício, que pra mim hoje, pelas opções que temos no elenco, tem que ser titular, não tem outro. Tem que ser titular. Isso foi o Machado. O Maurício é um dos melhores negócios aí tá a situação que eu falei. O Inter deu o William Potts, que ele pegou o Maurício. Aí é uma salta absurda. Isso aí tá louco, cara? Isso daí não. O Inter tá muito bom de garimpo. O Inter acha uns caras. O Yuri Alberto também foi um negócio absurdo, né? E o Maurício. Conta do capa lá do Inter, que sempre acha bons jogadores. E o Grêmio começou a sequência vencedora de 2016, 2017, foi achando esses caras e fazendo garimpo. Depois achando uns loucos. O Matheus Dias, que é da base, que não teve muita sequência também. O Lindoso, que ninguém entende porque renovou. Eu acho que o Inter teve medo de não conseguir trazer mais ninguém para compor o elenco e renovaram com o Lindoso. Já tá aí há anos essa coisa. O Rodrigo Dourado, que hoje já foi mais dividido isso. Eu acho que hoje uma maior parte da torcida não quer o Rodrigo Dourado mais em campo. Eu gosto do Rodrigo Dourado, eu acho ele um bom jogador. Eu acho que não passa por ele o Inter não conseguir coisas. Mas eu entendo também que ele deixa a desejar em muitas oportunidades, assim. E se ele não for titular do Inter, eu acho que pode até fazer bem o time para dar uma oxigenada. Eu entendo isso. O Caio Vidal, que é aquela história, não sai mais nada, e renovaram com ele recentemente também, mas tem que ter gente para compor elenco, então ele vai ficar aqui. O David, que eu achei uma dinheirama por um cara que é médio, um cara que nunca resolveu, mas é uma dinheirama que deram, então vai ter que botar a jogar. Ele acho que ele jogou bem no Fortaleza, cara. O Gustavo Maia, que cometeu o crime de fazer um gol, aí ele não joga mais, ele resolveu um jogo, aí ele não pode jogar. Aí o Cadorini, que é da base também, é a única reserva de camisa 9 que o Inter tem hoje. O Nicolas, que é da base também. O Palácios, que até agora não apareceu. O Palácio não voltou na posição errada, né? Aí que tá. O Palácio, Igor? Ele teve com Covid, aí ele tá fazendo treinamento separado, porque, tipo, ele não pegou a pré-temporada junto com os caras, entendeu? Mas cara, aí que tá, Gabriel. Eu também concordo contigo. O Palácio, toda vez que colocaram ele na posição dele, que é camisa 10, é o meio atrás do atacante, no máximo, não é ponta. O Palácio não é ponta de jeito nenhum. Não. Eu achei ele bem. Ele foi muito bem naquele Grenal que o Yuri Alberto e o Rafinha foram expulsos no primeiro tempo. Que o Inter tava bem no primeiro tempo e do final do Gauchão, né? Ele tava bem naquele jogo. Aí ele saiu porque o Roberto foi expulso, se eu não me engano, e aí ele não jogou. Ele tava muito bem naquele jogo, nessa posição, de frente pro gol. Mas, cara, eu acho que vai ser um jogador pra compor elenco, não vai aparecer no time titular. Aí o Tyson e o Wesley, que são os titulares. E aí eu acho que não passa por eles também, eu acho que tem que ter cara pra agregar a esses jogadores que, junto com o Edenilson, também são os melhores do time. Hoje quem vem do banco e ajuda é o D'Alessandro. É verdade, e não era pra ser, né? Porque o cara não tá ali pra resolver. O cara tá ali só pra encerrar a carreira. Falando agora sobre essa questão do Alessandro, cara, tipo, a gente zoou e tudo mais, mas, pô, eu acho muito massa isso que o Inter fez, em comum acordo com ele, obviamente, e tal, tipo, de vir fazer ali um... Porque quando ele saiu na pandemia já, não foi?
Foi. Isso. Ele não teve Ele não teve a torcedor, despedida e tudo não mais. tinha nem Então, público. No... pô, cara, eu sinceramente acho muito legal isso dele pelo menos entrar, dele ir nos jogos fora de casa, porque, pô, Colorado em tudo que é lugar do Rio Grande do Sul, não é só em Porto Alegre. Cara, eu achei muito legal isso também. Eu achei muito legal. Ele sair, ele se despedir de todo lugar que vai, tipo... Todos os consulados. De todos. É da hora, cara, é da hora. Porque, pô, querendo ou não, o D'Alessandro marcou história no Inter, Dentro e fora, né? É um dos talvez grandes talvez o D'Alessandro... século, cara, é um dos grandes da história do Inter. E, pô, merecia essa despedida com Cara, um pouco maior de... Um pouco mais conjunto com o o D'Alessandro, e faz todo sentido isso, cara. Cara, o D'Alessandro é um cidadão de Porto Alegre, sabe? Ele provavelmente vai morar ali, tem a família dele ali em Porto Alegre, sempre esteve desde que chegou no Inter. Então faz muito sentido essa despedida do D'Alessandro, sabe? Faz muito sentido ele terminar aqui dessa forma, entendeu? Eu também tô achando legal, mas, cara, hoje ele entra e ajuda muito mais do que. Não que seja ruim, não dá pra. Você não dá aquela. Mas do que deveria, entendeu? Um cara que não vai contribuir mais do que 4 meses no time. Era pra ter um cara novo que nem ele. Não, que nem ele é difícil, né? Mas eu digo que nem o que ele tá jogando agora. Já tava ótimo pra mim. Entregando um pouco do que ele entrega. Entregando o que ele entrega agora. A 75%. Tá, não. 100% da torcida comemora quando ele vai entrar em campo, porque é o do Alessandro, para se despedir e tudo mais. Mas, cara, além disso, é uma projeção de que o Inter vai conseguir melhorar, criar um pouco mais, ficar um pouco mais com a bola, ter um passe um pouco mais apurado em campo. E a falta, né? Também. Volta e meia é uma bagunça, é um pouco bagunçado o que o Inter joga, tipo uma correria, daí joga a bola pro Wesley, daí o Wesley dá uma canelhada nela, e daí, pô, são jogos sobe perigosos. Uma bola pro Maurício chuta. Tipo, contra o Caxias, por exemplo, foi assim, foi tipo uma troca de passes bonita ali no final do jogo, que sobrou pro Caxias. Então, ou sobrou pro Caxias não, sobrou pro Maurício fazer o gol. Mas foi um jogo que o Caxias teve chance até de abrir o placar ali no finalzinho. E é uma ou duas que acontecem no jogo. Com o D'Alessandro, isso acontece umas 3, 4 vezes ali. Tanto é que ele entrou ontem, já meteu uma lá boba, já meteu um cruzamento, já quase saiu o gol. Poxa. Boba em 2022, cara. Estamos em 2022 e ainda cair na porra de uma boba, cara. Não foi. E a de ontem não foi aquela ZAD que ele metia os caras 6 metros. Ele realmente conseguiu ir pra linha de fundo com uma laboba. Aquela bola, o problema foi que eu acho que era o Edenilson, aquela bola que empurrou o cara, acabou sendo falta e tudo mais. Mas foi objetiva a jogada. Então. E é isso que falta. Falta essa objetividade no Inter. Mas só para encerrar aqui, então, vamos passar a classificação do Gauchão. Ipiranga em primeiro com 14, Grêmio em segundo com 14, Inter em terceiro com 12, São Luís com 12, fechando aí os 4 primeiros que se classificam para a próxima fase. Aí o Novo Hamburgo ganhou de 2-0 ontem do Guarani, tá com 11 e é o único invicto agora, 2 vitórias e 5 empates. A Aimoré vem com 10 pontos em sexto lugar, o Brasil 10 pontos em sétimo, Caxias com 8 pontos em oitavo, União Frederiquense 7 pontos em nono, São José e Juventude, São José é o 10º com 6, Juventude 11º com 4, vão se enfrentando agora no Jacone, um jogo já meio que de vida ou morte para o Juventude, precisa pontuar, precisa vencer, na verdade, porque é um adversário direto, se vencer sai da zona de rebaixamento. E aí faltam só 4 rodadas. Né? Tá feia a situação para o Juventude. Guarani de Bagé, 2 pontos, já ficou um pouco mais para trás, se esperava que Guarani e União Frederiquense fossem cair, fossem as apostas para ser rebaixados, mas o União está um pouquinho à frente, ainda mais depois daquela vitória ontem contra o Grêmio, mas o Guarani já está indo, né? Já está indo para a banha. O Juventude que tem que se cuidar, hoje tem uma chance muito boa de tirar um pouco essa fase ruim e já sair um pouco, já botaria até o São José para a zona de rebaixamento. Fizeram uma merda muito imensa em demitir o Jair Ventura. Uma merda muito grande. Pô, o time do Juventude era ruim e o Jair Ventura porque se era pra tirar o Jair Ventura, que tirasse antes, então, né? Pois é. Não deixava com pré-temporada, né? E o principal foi, tipo, o Juventude contratou 15 cabeças, perdeu as principais peças do elenco, não teve tempo de ajustar, de ver exatamente. O Juventude apresentou o Mauro Zarte hoje, bom reforço, cara. Pô, ele é baita jogador. Foi vinculado ali, o nome dele é o Grêmio, mas... Cara, posso falar? Jogaria no Grêmio.
Um pé nas costas. Cara, é que já não é mais Jogaria. aquele Mauro Zara. Ah, Cara, já João, não jogou no América. Tu tá de louco, Benítez, América João não joga dá. 2 jogos, Não, cara. O Wellington jogava. Cara, na Série B ele jogaria. Cara, ele não sei. Eu, sinceramente, não sei, porque ele já não jogou no passado quase pelo América também. Não é mais aquele cara. Tipo, acho que seria um outro Benítez, tá ligado? Um outro cara que tipo, já não tem a velocidade, já não é grandes coisas. Mas a próxima rodada, então, falando da dupla Grenal, Grêmio São Luís no sábado às 4h30 e São José e Inter domingo, 8h30 da noite num domingo, é pra fuder. Lá no estádio Francisco Noveleto, ali nos arredores da capital. Já pega a ressaquinha já daquela de domingo. Pagantes pra ver o jogo. Na segunda-feira tem Aimoré e Juventude. Não, você tá falando da questão só da dupla Grenal, né? Tá, não, mas a gente já tava falando da situação do Juventude, já é pra falar, né? Vamos fazer um podcast ao vivo para ver o jogo, para ver o Grenal juntos? O problema é que o podcast ao vivo para ver, o cara não falaria tanto, né? O cara estaria se xingando e estaria bebendo. Para aguentar um Grenal é só bebendo hoje em dia, não? Eu acho que sairia um conteúdo de qualidade. Duvidosa. Então, pessoal, de aviso, agora encerrando aqui, a gente preparou um tier list, né? Que hoje tá no momento e não tem nada maior, não tem nada que faça o cara cagar mais lei e regra da cabeça. Porque uma tier list é um bate-boca que não vai chegar a lugar nenhum. E hoje já não vai dar tempo, porque né, a gente acabou se atrasando um pouco, tentamos fazer ao vivo, acabou não dando certo. Tivemos problemas aqui, problemas técnicos, mas esperamos fazer ao vivo na Twitch, lá twitch.tv/C2podcast. Vamos tentar ensaiar um pouco mais para tentar consertar os problemas que tivemos hoje, que foi de última hora, a gente tinha testado antes e não tinha dado tanto problema assim, e daí agora a gente foi fazer e estava dando um eco completamente aleatório que ficava incomodando. Mas a gente preparou... Pra ter uma noção, tava tipo sanduíche ishi. Não tinha condições. Aí a gente preparou uma tier list com os melhores jogadores da dupla Grenal que nós vimos no século XXI. Tipo, como eu sou um pouco mais velho, ali a gente colocou, por exemplo, o Ronaldinho, assim, jogadores que se destacaram, os melhores jogadores da dupla Grenal do século XXI. A maioria a gente viu. Teve uns que já não tinha tanta... Era muito novo, não se viu com tanta condição, assim, com tanta qualidade e tudo mais, tanta noção do futebol. Mas até mesmo, já que não vai dar para a gente apresentar essa tier list hoje, dá para a gente moldar ela um pouco melhor para o próximo programa e aí sim fazer ela. Tem grandes nomes aqui, Lucas Leiva, nomes um pouco mais da época fodida do Grêmio, como o Lucas Leiva, como o Tcheco, Carlos Eduardo, nomes do Inter ali que brilharam, Arangues, como... Brilharam. A Arangues foi um cacete que brilhou muito. Mas aí justamente... E Arley, Fernandão... A gente queria botar o Klemer, o D'Alessandro, que brilhou num pouco mais recente. Kleber Chicletinho. Tem o Anderson, aí tem a gurizada nova, Everton Cebolinha, Luan, Broy, Jeromel. O Anderson entra no Inter também? Pô, o Anderson entra no Inter como o melhor jogador dele, porque bater no Inter ele avacalhou completamente. O bom é que ele revidou a porrada que o William deu no Miller Bolanhos, que seria o melhor equatoriano da história do Grêmio, se não fosse todo o preconceito da torcida gremista. Mas o Anderson foi lá e sentou a mão na cara do William, de graça. O Igor, que gosta muito de... o Igor gostou desse momento, que o Igor até fala lá que... Como é que ele falou no podcast com o coisa, o Igor, que... A questão do Anderson com o William, que o Anderson fala lá no podcast do... do coisa que ele... esqueci lá. Vou dar porrada nesse magrão. Dá porrada agora. Deu uma porrada. Se estressou, teve ruim. Mas é isso, agradecer então aí a quem realmente for nos ouvir, a quem tá nos ouvindo aí. Agradecer aos guris pela disponibilidade, aqui o Brunão fazendo o jogo duplo, como sempre, a produção e participando, o Igor e o Gavião. Muito obrigado. Gavião que perdemos a imagem. Perdemos a imagem, mas a gente acabou deixando... Temos o doce som da voz dele. Temos o doce som da voz do Gavião, que a gente deixou, né? Tentamos, por um bom tempo, arrumar ali o ao vivo, acabou não dando certo, a gente acabou se atrasando, a gente tinha um certo limite de tempo para funcionar tudo direitinho. Mas muito obrigado, guris. Se despeça. Valeu. Até a próxima. E aí, agora, como a gente falou, estamos querendo
se organizar direitinho para fazer um por semana. Então, se tudo der certo, semana que vem já estamos de volta. Se Deus quiser, se a tecnologia nos permitir, ao vivo. Muito obrigado e até a próxima. Começou 2022 com o C2 Podcast.